Venho hoje à tribuna para relatar, presidente Ciro, o trabalho desenvolvido no dia de ontem e no dia de hoje em prol do desenvolvimento do Estado do Pará. Tivemos ontem, pela parte da tarde, às 14h30, uma audiência com o ministro dos Transportes, senador Antônio Carlos Rodrigues, e sua equipe, tanto do Ministério quanto do DENIT, e esta audiência foi concedida à bancada do Estado do Pará, suprapartidariamente. Fomos lá, senadores e deputados, com a participação de vários prefeitos do sul do meu estado, como de Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, de Pau d'Arco, dezenas de vereadores desses municípios, de Redenção, para mostrar ao ministro do Transporte o pesadelo por que passa os produtores de grãos daquela região do meu estado. É importante que todos os paraenses saibam e que nos veem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, que a cultura dos grãos, ela chegou ao estado do Pará. O estado do Pará tem 24 milhões de hectares de áreas antropizadas, de áreas abertas, servindo quase na sua totalidade a pecuária ou áreas abandonadas, com juquira. Se nós usarmos 1/3 desses 24 milhões de hectares, ou seja, 8 milhões de hectares, para o plantio de grãos, seja soja, seja milho, seja arroz, nós vamos, a longo prazo, nos comparar com o estado de Mato Grosso, que tem exatos 8 milhões de hectares plantados e é hoje o maior produtor de grãos do nosso país. É importante que as autoridades dos órgãos ambientais possam entender que não há necessidade de derrubar uma única árvore a mais da floresta amazônica. Basta que utilizemos com inteligência e tecnologia as áreas já abertas. Temos hoje o 4º ou 5º rebanho bovino do Brasil. Podemos ampliar e chegarmos a uma posição bem próxima da liderança da pecuária bovina, utilizando métodos e tecnologia que possam ter em cada hectare aberto, não um animal como se criava até pouco tempo, mas vários animais, várias cabeças em cada hectare. E aí nos sobra os 8 milhões e vai sobrar mais ainda para que possamos avançar na produção de grãos.
O Pará hoje tem 3 polos de produção de grãos. Um polo ao sul do Pará, que foi o que esteve ontem com a bancada, com os prefeitos e vereadores dos municípios, como eu já disse, de Santa Maria das Barreiras, de Santana do Araguaia, de Redenção, de Pau d'Arco, de Xinguara. Um outro polo mais para o sudeste, em que os grãos estão sendo plantados em Paragominas, que iniciou esta, diria, revolução, Rondon do Pará, Ulianópolis, Dom Eliseu, e um terceiro polo a oeste do estado, onde nós temos lá Santarém, né, ao longo da BR-163, que vai servir de escoamento, já hoje escoa pela BR-163, grande parte da soja produzida no norte de Mato Grosso. Também Santarém e os municípios, às margens da BR-163, é um terceiro polo de soja. Estamos iniciando essa cultura de grãos. Temos hoje, somados nos 3 polos, algo em torno de 300 hectares de grãos plantados. O que, comparado com Mato Grosso, que tem 8 milhões, nós estamos ainda engatinhando na cultura de grãos no Pará. Mas pelo potencial que o estado tem de áreas abertas para produzir grãos, eu não tenho dúvida de que a médio e longo prazo nós vamos aumentar bastante. E a expectativa é que já em 2016 nós possamos alcançar algo em torno de 1 milhão de hectares plantados. E com mais tempo, a longo prazo, nós vamos nos aproximar do nosso querido Mato Grosso na produção de grãos. A reunião com o ministro do Transporte, que eu me referi no dia de ontem, foi para que a classe política e a classe empresarial, os produtores de grãos, pudessem vir e mostrar, através de filmes e de fotografias, o estado de abandono que se encontra a BR-158, por onde escoa a soja, tanto dos municípios paraenses como também vinda do Mato Grosso. São centenas de carretas que passam por essa estrada e que não foi mantida pelo governo federal. É uma BR e os caminhões formam filas quilométricas e ficam atolados em pontos que são intrafegáveis da BR e, pior do que isso, as pontes dessa BR, no estado do Pará, são denominadas de pontes assassinas, porque são pontes que utilizam material que foi doado da Guerra do Golfo para o Brasil e chegou no Pará, e essas pontes de aço, elas estão todas soltas e vidas são perdidas ao longo do trajeto. A reivindicação dos produtores e da classe política desses municípios é a imediata e emergencial ação do governo federal na manutenção, no fechamento desses pontos críticos e da solução para tirar essas pontes, como eu disse, pontes assassinas,
e colocar pontes de concreto na BR-158. O ministro, nosso colega senador Antônio Carlos Rodrigues, foi muito sincero com todos nós que estávamos na reunião, dizendo que ele não poderia assumir compromissos de datas e de prazos, porque ele não tinha a informação do orçamento do Ministério do Transporte para 2015. E que tão logo isso lhe fosse indicado, ele assumiria o compromisso de fazer a manutenção, não a licitação para a reconstrução da BR-158, para manter a trafegabilidade. E que estava ocorrendo, ainda no dia de ontem, um pregão eletrônico, senador Ciro, para exatamente contratar a empresa que iria fazer a manutenção dessa estrada ao longo de 700 dias. Hoje, pela manhã, na CI, nós, o senador Wellington participou da audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Gostaria, inclusive, de fazer uma parte na hora que Vossa Excelência entender. Com muita honra, senador Wellington. Vossa Excelência é vizinho do Estado do Pará. Nós estamos aprendendo com o seu Estado, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, o Estado de Mato Grosso não era produtor de grãos, também estava na pecuária, e em 20 anos deu esta virada para que hoje seja um Estado que sustenta, pelo agronegócio, a balança comercial brasileira. Então, muitos conterrâneos seus e outros brasileiros do sul do nosso país estão chegando ao Pará, e eles são bem-vindos, porque todos eles têm como princípio produzir os grãos dentro da legalidade, ou seja, dentro do Código Florestal, sem entrar em áreas de proteção ambiental e sem derrubar uma única árvore. Concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Wellington. Senador Flecha, como Vossa Excelência esteve lá nessa audiência, que fizemos o requerimento para ter a presença do ministro dos Transportes, e foi uma audiência extremamente concorrida. Vossa Excelência reproduz aqui exatamente o que aconteceu naquela audiência. Claro, nós do PR temos uma preocupação muito grande, porque estamos à frente do Ministério do Transporte com o ministro Antônio Carlos, que foi companheiro de Vossa Excelência aqui no Senado da República e que está hoje representando o nosso partido. E Vossa Excelência pôde ver, como foi colocado, a sinceridade do ministro de mostrar as dificuldades econômicas neste momento de reajuste fiscal, de ajuste fiscal, na verdade não é um ajuste fiscal, em que Vossa Excelência, como membro da oposição, sabe o papel da oposição aqui no Congresso Nacional. Temos que votar o ajuste fiscal, claro, com a responsabilidade, principalmente, de cobrar da equipe econômica as prioridades. Daqui a pouco nós vamos ter uma reunião com o ministro Levi, junto com o senador Blairo Maggi e outros senadores, espero que Vossa Excelência também lá esteja, para exatamente conversarmos com o ministro as prioridades do Brasil. E Vossa Excelência pôde ver lá o ministro Antônio Carlos colocando que ele precisa de um cronograma financeiro para estabelecer as prioridades. E é importante registrar que hoje, pela legislação, tudo que é pago no Ministério do Transporte é pago na fila. Ou seja, se o ministro tiver o recurso hoje, ele teria dificuldades legais para exatamente eleger essas prioridades. E isso foi um compromisso que o ministro também fez, e nós, aqui da Casa, se for o caso, vamos ter que encontrar uma solução de legalidade, porque no tempo de cobertor curto,
a gente tem que eleger se vamos cobrir a cabeça ou se vamos deixar os pés de fora. E eu imagino que, como Vossa Excelência coloca, nós temos regiões do Brasil, e principalmente regiões produtoras, como é o caso do Centro-Oeste brasileiro, e aí, no caso, Mato Grosso, nós estamos no centro do Brasil e no centro geodésico da América do Sul. Portanto, nós temos a capacidade de produzir de forma, de uma forma muito competitiva, com a tecnologia mais avançada, com os índices de produtividade maior que tem esse país e competindo com o mundo, né, em termos de produtividade e tecnologia também. Vossa Excelência colocou aí em 20 anos o estado de Mato Grosso, assim, de forma vertiginosa, conseguiu alcançar essa produção tão forte. E eu quero dar um exemplo. Mato Grosso não produzia praticamente nada de algodão. Foi só criar um programa na época do Dante de Oliveira, proposto pelos produtores, um programa de incentivo ao algodão. Em 3 anos, o Mato Grosso, que não produzia nada de algodão, passamos a produzir 54% da produção nacional de algodão. Isso é a demonstração que lá nós temos pessoas do Brasil inteiro, e aí vamos aqui também citar os sulistas, que foram importantes para essa novo momento do Cerrado brasileiro, com a capacidade empresarial, com a visão e com a experiência lá do Rio Grande do Sul, conseguiram chegar no Mato Grosso e fazer essa transformação. E isso aconteceu em muito pouco tempo. E claro que tivemos problemas ambientais. Naquela época era desmatar, era abrir, e sem tecnologia, sem a pesquisa. Mas aí veio o papel importante da Embrapa, que lá esteve em parceria com a AMT, com a equipe de pesquisa do Mato Grosso, inclusive fomentada pelos próprios produtores, e aí conseguimos essa situação. Essas questões ambientais, elas foram sendo vencidas, e a consciência foi chegando, e hoje o Mato Grosso, podemos dizer que é um exemplo nesta questão ambiental, e há uma consciência muito grande por parte dos produtores, que tem que fazer curva de nível, que tem que preservar as nascentes, que tem que... toda a preocupação ambiental que nós, inclusive, votamos, eu na Câmara dos Deputados, Vossa Excelência aqui, com os senadores, aqui no Senado, e o Congresso dando essa resposta, inclusive numa legislação muito moderna que o Brasil tem. E é essa experiência que nós queremos ajudar o Pará, porque nós dependemos do Pará. O Mato Grosso, nós temos 2 estradas importantes, que é a 163, na verdade, é a 163, 364 e 070, que se sobrepõem, e chegamos lá em Santarém, no Pará. E no Mato Grosso ela está toda pronta. Então, para nós, a angústia é trabalhar, lutar junto com os paraenses para que a gente conclua toda essa 163. Da mesma forma, a 158 é outra extremamente importante, que nós estamos concluindo ela no Mato Grosso agora, já da divisa do Pará até Vila Rica já está pronta, e falta mais um trecho ainda para concluir nessa área extrema, mas temos um problema ainda numa reserva indígena. Essa estrada existia há mais de 50 anos, como Vossa Excelência colocou outro exemplo do Pará, e que, de repente, criou-se uma reserva indígena e agora tem que fazer um desvio, e isso vem se enrolando há algum tempo. Então, essa questão ambiental, ela é muito importante que a gente tenha a preocupação com ela, no sentido de fazer um desenvolvimento sustentável, mas também nós temos que analisar aquilo que não vai prejudicar o desenvolvimento do Brasil. Então, é nessa parceria que quero me somar com Vossa Excelência, a bancada de Mato Grosso, porque a importância de trabalharmos juntos, isso é importante para o Brasil. E o estado do Pará, ele tem um potencial, eu diria que maior até do que o Mato Grosso. Está muito mais próximo dos portos, e nós dependemos disso, vamos chegar aos portos fluviais que foram abandonados, né? E é importante esse trabalho, e aqui eu quero também falar do nosso líder, o senador Blairo Maggi, líder do meu partido, que também tem se somado muito nessa questão da logística. Eu sou hoje presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, e quero, inclusive, convidá-lo para que a gente possa estar junto nessa luta de integração mais da Amazônia, mas principalmente de promover o desenvolvimento, que eu vejo que é uma preocupação muito grande de Vossa Excelência. Agradeço, senador Wellington. A parte de Vossa Excelência, ele enriquece o nosso pronunciamento e dá a todos os brasileiros que assistem à TV Senado exatamente a posição
a importância do Estado do Pará no contexto da nossa nação. O Estado do Pará, ele, pela sua situação geográfica, ele é a porta de saída de toda a produção do centro-oeste brasileiro e também do nosso estado. Pelo porto de Santarém, por portos de Miritituba, de Santarenzinho e o porto de Barcarena, que é por onde a soja e os grãos irão para o resto do mundo. O estado do Pará tem uma localização que torna os nossos portos os mais próximos dos mercados consumidores, seja o mercado europeu, seja o mercado americano do norte, seja o asiático. E ainda mais agora, com a duplicação do canal de Panamá, que vai permitir que os navios saiam do Pará e atravessem pelo canal de Panamá para chegarem rapidamente ao continente asiático. Mas só, senador Wellington, que o governador Simão Jatene e todos nós paraenses, nós queremos que o nosso estado ele não sirva apenas de passagem, de meio de escoamento da produção, porque nós já sofremos hoje com a questão da exportação do ferro de Carajás. A Vale está implantando o S11D, que é um outro projeto de ferro no município. Pediria, senador Ciro, libere o microfone para que eu possa chegar até o final do pronunciamento, que o senador Wellington fez uma parte que merece não só ser incorporado, mas a colocação da importância do Estado do Pará para o Brasil, né, e para os nossos irmãos de Mato Grosso. Então, como eu dizia, o Pará será exportador, ele contribui com o Brasil. A Vale implanta esse segundo projeto, maior do que Carajás. Carajás era a maior mina de ferro do mundo. Vai perder essa condição para uma mina que é continuidade de Carajás, que fica no município vizinho de Canaã, de Canaã, maior do que a mina de ferro de Carajás. Mas o Pará tem 60% só da sua economia tributada. 40% são de exportação de produtos primários que não são tributados pela Lei Candir. Mato Grosso sofre com isso também. E a União, que tinha que devolver esse imposto estadual, que o governo dos estados abriram mão, e não faz, por falta de responsabilidade. Não considera o nosso Brasil como uma federação e que, como tal, tem que respeitar a todos os estados. O Pará perde por ano algo em torno de 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais da Lei Candir. 180 milhões. Ou seja, não é possível que a União não cumpra aquilo que foi definido por lei. Mas a culpa, senador Wellington, senador Ciro, a culpa não é da presidente. A culpa é nossa, do Congresso Nacional, porque nós não regulamentamos a Lei Candir. Se nós tivéssemos já regulamentado a Lei Candir, a União teria, sim, que ressarcir as perdas, hoje, praticamente, de todos os estados do Brasil. O estado do Pará entrou
com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo defina e determine ao Congresso que faça a regulamentação da Lei Candir. Vamos esperar algum tempo até que seja julgado, mas não temos dúvida. É um julgamento que nós já sabemos que os estados são credores da União em relação a esses recursos. Mas voltando à audiência de hoje, senador Ciro, na CI, estavam convidados o ministro Antônio Carlos Rodrigues do Transporte, o presidente da NTT, Jorge Bastos, o diretor do DENIT, Walter Silveira, dois técnicos do TCU, André Vital e Davi Barreto. Uma reunião que se prolongou até quase 14 horas, desde as 8h30 da manhã. Tantos eram os senadores que queriam questionar o ministro. E aí, na reunião de hoje, eu pude questionar não só a questão da BR-158, mas outras obras importantes de infraestrutura do meu estado do Pará que estão, infelizmente, empacadas. Mas uma notícia eu quero dar aqui aos nossos amigos que estiveram ontem com o ministro Antônio Rodrigues no Ministério do Transporte. Hoje, na audiência, ele deu a notícia de que o pregão de ontem, que até o término da audiência no Ministério, ele não sabia o resultado, hoje ele pôde dizer que o pregão foi um sucesso, e que, disse ele, dentro de 30 dias, ela estará já na área para fazer a conservação da BR-158. E nós teremos a reunião que ficou acordada em redenção com o diretor do Ministério do Transporte, Miguel de Souza, e técnicos do DENIT, com o grupo, a bancada do Pará, os prefeitos e os vereadores, para que aí o diretor Miguel de Souza possa definir o cronograma de recuperação, de trafegabilidade da BR-158 e possamos nós, paraenses daquela região, montar uma comissão que vai monitorar a obra, vai fiscalizar a obra, auxiliar o Ministério do Transporte e que a obra seja bem feita e no tempo definido. Hoje, como eu disse, consultei o ministro do Transporte sobre outro problema que aflige o Pará, porque a soja, ela está escoando por rodovia, que é dos modais de transporte, o que mais caro tira a competitividade do produtor. Mas nós podemos, feito o derrocamento do Pedral de Lourenço, escoar a soja também por hidrovia e feita a ferrovia que vai de Açailândia a Barcarena, também pelo modal ferroviário. Então, eu lamento, mas o Pedral de Lourenço nos foi dito que deve sair. Nós estamos esperando há quase 10 anos, que deve sair o novo edital em junho deste ano. Espero que haja concorrente e que possa ser contratado e que haja recursos para essa obra que já foi do PAC e foi retirada do PAC. Com relação à ferrovia de Açailândia a Barcarena, o presidente da NTT,
doutor Jorge Bastos, nos deu uma péssima notícia, que a ferrovia que já era para ter sido licitada no ano passado, a previsão agora é que só ocorra a licitação em 2016. Não é possível que o Estado do Pará seja tratado desta forma pela União. Um Estado que colabora com o superávit primário, o superávit da balança comercial do nosso país, ele não é olhado e não é respeitado pelo governo federal. Falamos também da conclusão da BR-163 e da conclusão da Transamazônica. BR-163, faltam 200 e poucos quilômetros a serem asfaltados. Se houver vontade política e recursos para a sua conclusão, ela pode ser concluída ainda neste verão, porque lá na Amazônia nós só trabalhamos, nós temos a janela hídrica, nós podemos trabalhar por 6 meses do ano. 6 meses, período de chuva, não se trabalha, em especial em movimento de terra. Essa rodovia, então, se houver, a BR-163, se houver essa vontade política, pode ficar concluída este ano. Senador Ciro Nogueira, é bom que os brasileiros saibam que a expectativa, o levantamento, é que passem pela rodovia BR-163 120 mil caminhões por ano. Mas são 120 mil caminhões que não são distribuídos linearmente ao longo dos 12 meses. Os grãos têm a safra definida, então eles são concentrados exatamente no escoamento da safra. Então, vão passar em alguns dias na BR-163 algo em torno de 5 mil caminhões. E é preciso que haja uma estrutura para isso e que haja uma atenção do governo para a BR-163. Com relação à Transamazônica, a notícia é lamentável. Não há previsão, não sabe quando a rodovia vai ficar pronta, vai ficar para as calendas gregas, mas tenho certeza absoluta que, a partir de 2018, no governo do PSDB, nós faremos o asfaltamento da Transamazônica e faremos tudo o que o Estado do Pará necessita e merece pela sua participação para o desenvolvimento do nosso país. Senador Ciro, eu vou concluir. Tinha outros itens, senador Wellington, que também perguntei na audiência de hoje, mas posso deixar para um outro momento. Quero concluir o meu pronunciamento parabenizando os trabalhadores pelo seu dia próximo, 1º de maio, e lamentando que, na tarde de hoje, a comissão mista da medida provisória 665 tenha sido aprovada com o voto contrário, não só da oposição, mas de alguns membros da base do governo, porque não entendem como o partido dito dos trabalhadores penaliza os trabalhadores, tirando deles conquistas que foram motivos de lutas durante anos. E o ajuste fiscal... Para finalizar, senador Flecha. O ajuste fiscal que a presidenta Dilma fez foi em cima dos trabalhadores, ao invés
de cortar os gastos e os desvios que ocorrem no governo federal. Para que 38 ministérios? O próprio PMDB, da base do governo, o deputado Eduardo Cunha entrou com uma PEC, me parece, para limitar em 20 o número de ministérios. Então, a própria base do governo, que participa com vários ministérios, concorda com a redução deles. E entre as medidas perversas que o governo federal toma em relação aos trabalhadores, tem o endurecimento do seguro-desemprego, do seguro-defeso, que é o seguro-desemprego dos pescadores, no momento em que a inflação sobe, o desemprego aumenta, né? E os juros voltam a ser os maiores do mundo, penaliza os trabalhadores, dando mais rigidez no seguro-desemprego e no seguro-defeso. E pior ainda, tirando dos trabalhadores o abono salarial, que eles têm direito, para mim, constitucionalmente, de um salário por ano, que é o PIS, a cada trabalhador brasileiro. E eles criaram regras que vão dificultar, quando não impedir, o recebimento do PIS. Mas é lamentável que o Partido dos Trabalhadores venham a comissão mista votar a favor dessa. O senhor presidente. Para concluir, senador Flecha. Venham a comissão mista votar a favor dessa medida provisória. Mas esse parecer que foi aprovado hoje, como eu disse, com votos contrários da oposição e de parte da base do governo, ele vai vir ao plenário da Câmara e ao plenário do Senado. E aí nós vamos aqui poder ver quem está a favor dos trabalhadores e quem está contra os trabalhadores. A votação será nominal, como foi na comissão mista. Em tempos antigos, quando o PSDB estava no governo, a CUT, ninguém sabe onde anda a CUT. A CUT colocava outdoor no Brasil inteiro, colocando os parlamentares que votassem contra um projeto que ela defendesse. Então, para defender os trabalhadores, ela tem. Peço que conclua, senador. No Brasil. Senador Ciro, eu vou concluir agradecendo a Vossa Excelência. Senadora Fátima Bezerra, que me antecedeu, ela falou por, acho que 40 minutos ou 45, sem nenhuma interrupção. É verdade, mas o correto é falar... Sem nenhuma interrupção. Nós estamos no final da sessão do dia de hoje. Vamos ouvir o senador Wellington, vamos ouvir Vossa Excelência, sem que possamos limitar o tempo do senador na tribuna. Quero só dizer aos nossos amigos do Oeste do Pará que estaremos sexta-feira, no feriado, dia 1º de maio, nos municípios de Aveiro e Belterra, e no sábado, em Santarém e Mojuí dos Campos, participando das convenções do PSDB nesses 4 municípios do oeste do meu estado. Muito obrigado, senador Ciro, pela paciência que Vossa Excelência teve de estender o meu tempo. Mas o estado do Pará é o 2º maior estado em dimensão geográfica do Brasil. Então, eu peço a Vossa Excelência que na próxima vez que Vossa Excelência estiver presidindo e o senador Flecha Ribeiro esteja na tribuna, que dê ao senador Flecha Ribeiro o tempo da palavra proporcional ao tamanho do estado do Pará na Federação Brasileira. É verdade, é sempre uma honra lhe ouvir.